Bem-vindo ao canal Escatológico. Em João 5,39, Jesus afirma: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essa palavra que Jesus disse se cumpriu literalmente com a sua ressurreição. Quer dizer, se cumpriu na prática, quando no caminho de Emaús explicava a dois dos seus discípulos, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a respeito dele se achava em todas as Escrituras. E isso se encontra em Lucas 24, verso 27. Naquele episódio vimos que os discípulos estavam como que cegos para a presença de Jesus Cristo ressurrecto. Então iam conversando com ele como se fosse uma pessoa comum. E eles contaram a Jesus o que tinha ocorrido, mas mesmo assim eles demoraram um pouco a terem os seus olhos abertos. Então, vemos aqui em João 5 que Jesus falava provavelmente ao povo mais religioso do seu tempo, os judeus, principalmente aos seus líderes religiosos, que eram estudantes profundos das Escrituras. Então, esse verso, com base na gramática grega, ou na estrutura das sentenças, nesse versículo, examinar as Escrituras, não há como averiguar com certeza se a forma verbal examinais é a tradução correta. Pois no grego pode ser tanto o indicativo, que tem o sentido de costumais examinar, e que, portanto, indica uma ação contínua, ou pode ser simplesmente um imperativo, com o sentido de uma ordem. De acordo com a gramática grega, pode ser uma coisa ou outra. Porque o verso em grego é erau na tetas grafas. Grafas, daí que vem a palavra gráfico, né? As escrituras em grego. Então, compete aqui abrir um parênteses, porque vejam só, né? Podemos ver aqui que na tradução das Escrituras, certamente o tradutor teve que escolher se isso aqui, essa sentença, quando vertida para o português, deve ser como um imperativo, uma ordem, ou simplesmente como uma constatação de Jesus de que eles examinavam as Escrituras continuamente, mediante uma ação contínua no tempo. Então vocês podem ver que em toda a tradução da palavra existe aí uma decisão do tradutor. Então é interessante a pessoa conhecer um pouco do grego. Não precisa ser um doutor, não. Mas é interessante para você ver que existem possibilidades dentro do texto.
e que vai depender muito do editor. Mas, na verdade, seja a primeira ou segunda opção, o sentido do versículo, de modo algum, é aqui afetado. Isso aí, vamos ter que concordar nisso. Bom, mas parece mais provável que uma tradução mais condizente com as práticas existentes em Israel seja essa ação contínua de se examinar as Escrituras. Parece mais provável que essa tradução seja mais correta, pois traduz a frase com o verbo no modo indicativo, o que descreve a febril atividade do estudo das Escrituras do Antigo Testamento por parte do povo de Israel, e mais especialmente ainda pelas suas autoridades religiosas, que elas eram consideradas, como verdadeiras personalidades no meio do povo. E aquelas autoridades se ufanavam do poder que tinham em interpretar as Escrituras, eram doutores da lei. Então é provável que nenhuma nação tenha sido tão zelosa acerca dos seus livros santos do que Israel, com relação àquela realidade que viviam. Então não há que duvidar que o estudo da Bíblia, modernamente falando, para as atuais gerações, ou a atual geração, é muito menos preciso e exigente do que era para os antigos judeus. Então, eles tinham um empenho exacerbado no estudo das Escrituras. Mas eles também estavam como cegos, da mesma forma como os discípulos de Cristo também estavam, após a sua ressurreição. Na verdade, antes dos dias de Jesus, se dava grande ênfase a paráfrases, exposições, homilias e intricados sistemas de interpretação, com acompanhamento de segredos, preceitos e tradições dos anciões. Hilel I, que ocupou o cargo de presidente do Sinédrio em 30 a.C., e Aquiba, seu sucessor, completaram juntos a compilação da Mishnah, a lei oral dos judeus, que assim recebeu finalmente uma forma escrita. A Gemara ou Gemara foi compilada pelos rabinos de 200 a 500 depois de Cristo, com base na Mishnah, e se compõe de comentários. Juntas, essas duas obras vieram a constituir eventualmente o que recebeu o nome de Talmud. E vemos ali que na Mishnah ali foi arranjado em 6 categorias diferentes. E o Rabi Judá, o patriarca, que viveu de 135 a 220 depois de Cristo, reuniu as diversas compilações, algumas das quais provenientes de escolas rivais, dando-lhes a forma escrita final. Então, além disso, também havia uma obra chamada Midrash, que versa sobre os tratados a respeito das Escrituras, e está dividida em tratados expositivos
e homiléticos. Seu nome significa prescrutar, né? Investigação, na verdade. Existem dois tipos de Midrash. O Midrash Halka, que trata das seções legais da Bíblia, né? E o Midrash Haggadah, que trata das questões não legais. Então, por todas essas razões, é que Jesus salientou para os seus ouvintes que tão grande zelo pelo estudo do Antigo Testamento, que vinha absorvendo tão grande dose de sua atenção e energia, deveria tê-los conduzido ao conhecimento do Messias, que era ele mesmo. Entretanto, as autoridades religiosas se tornaram inimigas de Cristo. E Jesus fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o conhecimento da Escritura que não leva a pessoa a conhecer a Jesus é uma coisa vazia. E ao invés de vida, vai gerar morte. Porque ele disse: não quereis vir a mim para terdes vida. A Escritura, ela leva a Cristo. A leitura da palavra de Deus, o seu estudo. Porque desde Gênesis, do Antigo Testamento, os Salmos, os profetas, todos eles falam em Cristo. Na verdade, os religiosos conheciam a casca da Bíblia, mas ignoravam a amêndoa que estava dentro dela. Eles rebuscavam as Escrituras minuciosa, pedante e supersticiosamente, apenas na letra, mas não sentiam simpatia nenhuma pela alma que nelas habitavam. Idolatravam o volume escrito, ao mesmo tempo que resistiam à palavra viva ali contida. Essa bibliolatria os fez se afastarem de Cristo, ao passo que o estudo dos escritos de Moisés e dos profetas conduz o indivíduo, ou deve conduzi-lo, a Cristo, como cumpridor que ele é da lei e das promessas. Então, Cristo, ali falando com eles, ele era as Escrituras personificadas. Então, a palavra de Deus viva, a palavra, o Verbo se fez carne. Então, a verdadeira palavra estava ali, viva, caminhando, respirando, falando e amando aquelas pessoas. Mas elas estavam cegas, não queriam vir a mim, não queriam ir a Cristo para terem vida. Então, de repente, você é uma pessoa muito religiosa, cumpre todos os preceitos da sua religião, Então, cumpre o calendário certinho, tem o seu livrinho de oração e é cheia também de coisas supersticiosas, Você tem ali um bando de coisa que você coloca em determinado lugar, um livro que você coloca aqui para dar sorte, não sei o quê, mas você não conhece a palavra viva e ao invés da tua religião te levar, ou levar você a Cristo, apenas afasta, ela o afasta da vida, do caminho de Cristo. O Antigo Testamento promete vida, não para os meros leitores e perscrutadores, mas para os praticantes da lei. E praticar
a lei e a Cristo. Porque nós não conseguimos isso. Aquele que cumpriu a lei foi justamente esse que morreu em nosso lugar e ressuscitou. E assim como os discípulos que seguiam a Cristo, talvez de uma forma religiosa, como mestre, não conseguiram entender o poder das Escrituras, o poder da palavra viva, quando viram Jesus ressurrecto, andando ao lado deles. Então, a palavra é clara. E ele ainda continua, Jesus falando, e eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eles tinham muita sapiência, muita sabedoria, muito conhecimento, mas não conheciam o amor de Deus, que é esse amor personificado em Cristo. Então eles passaram a odiar Cristo, porque eles esperavam lá, né, um Messias que os livrasse de Roma, que lhes desse poder temporal, que faria Israel orgulhosamente dominar sobre o mundo, né? Tudo com aquelas promessas desvirtuadas da verdadeira promessa de vida espiritual, né? De vida em abundância, riqueza, em amor, em graça. E ele aqui faz uma profecia. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E é isso que vai acontecer com a nação de Israel. Por causa dessa rebeldia diante da palavra de Deus, no fim dos tempos, que nós estamos aí presenciando, na verdade, os últimos dias devem ser interpretados desde a vinda de Cristo. Mas o cumprimento da profecia está cada dia mais perto, né? Para aqueles que observam os sinais. Então, eles vão receber como Messias o falso Messias, ou aquele chamado Anticristo. Por quê? Porque eles querem honra uns dos outros. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Porque a honra que vem só de Deus, ela é refratária a muitas ideias que hoje estão aí no mundo. A ideia do ecumenismo, não é? Então, homens de fé, que se dizem de fé, se reúnem para trocar ideias a respeito daquilo que a religião pode fazer por eles. Trocar ideias a respeito dos pontos de intersecção das diversas religiões. Aí se vestem lá, aí vai um que se diz representante de Cristo na Terra, né? Vai lá apertar a mão e dizer para os outros que estão nas outras religiões que eles também estão certos. Aí fica um honrando o outro, né? Mas nós sabemos que a honra que vem só de Deus é aquela que Cristo revelou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também disse mais: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Para que uma afirmação mais refratária às ideias do politicamente correto de hoje, né? Então, esses aí, eles necessariamente, por causa dessas ideias, estão negando a Cristo.
Aí Jesus fala: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então eles tinham aquele orgulho de serem descendentes, né, de Abraão, Isaque e Jacó, e serem conhecedores profundos da lei de Moisés, dos comentários sobre essas leis, dos mandamentos, mas eles não sabiam que a própria lei os acusava, porque eles estavam rejeitando a palavra viva e verdadeira que estava ali diante deles. Agora, algo muito interessante que Jesus falou é que ele afirmou: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, essa crença aqui que Jesus fala não é apenas algo intelectual, não é? É uma crença que Deus é verdadeiro. Então, quando está escrito lá em Gênesis, né, a revelação de Deus que Moisés mostrou, Deus revelou a Moisés a respeito, por exemplo, de como o mundo foi feito, né, que Deus criou os céus e a terra, que vemos aqui a criação do homem, a formação do jardim do Éden, o pecado, né, as gerações, Noé, o dilúvio, né? E isso tudo foi escrito por Moisés. E tem muita gente aí que advoga, que afirma crer em Cristo, mas entende que essas palavras de Moisés não são verdadeiras. É apenas história para fazer criança dormir, né? A historinha do dilúvio, a historinha de como Deus criou o mundo, é tudo historinha, é tudo algo mitológico. Então, Jesus fala bem claro para esses religiosos. Então, tem muita gente aí que é religiosa, mas não crê na literalidade da palavra de Deus. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso é, se você não tem fé suficiente para acreditar na realidade do que foi revelado, né? Lá em Gênesis, por exemplo, como você pode crer em Cristo? Há um oxímoro aí, há uma séria contradição. Então, para você, Jesus Cristo também tem que ser um mero mito. É um mito a ressurreição, é um mito aqueles milagres que Jesus fez. Todas essas palavras que ele diz são mera mitologia. E você, então, afirma que Deus e que Cristo é um mentiroso. Não é? E ele testemunhou da vida, né? Ele testemunhou totalmente aqui a respeito da palavra, que ele era a palavra viva. Ele falava: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele fala que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então você tem que se achegar às Escrituras, lendo isso com amor, com humildade, e pedindo que as Escrituras, né, limpe você, a sua mente, limpe a sua vida do pecado. Então, é isso. Vamos crer na palavra de Deus, porque é ela que do começo ao fim, do alfa ao ômega, testifica
da verdade a respeito de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fica a dica.